Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast da Telcom, a comunicação cristã na era digital. Eu sou o Geraldo. Eu me chamo Vertelo. Vertelo, eu estava vendo uma notícia esses dias que me deixou bastante preocupado. Uma determinada igreja, que por ética não vou citar o nome, acabou sendo processada por um visitante. Mas olha só, desta vez a condenação não teve nada a ver com abuso, difamação, briga ou divergência doutrinária. É mesmo? Então, já sei que vem história interessante por aí. Porque quando não envolve os temas de sempre, geralmente é algo que pega todo mundo de surpresa. Exatamente. E sabe qual foi o motivo? O uso indevido da imagem desse visitante nas redes sociais da igreja. Hoje, as redes sociais são ferramentas incríveis para propagar a palavra de Deus e para alcançar os irmãos que não puderam comparecer ao culto. Isso edifica, inclui e fortalece a comunidade. Mas é preciso lembrar, boa intenção não é sinônimo de legalidade. E para ajudar a entender melhor os cuidados que as igrejas precisam ter com a exposição da imagem das pessoas, nós convidamos um especialista. E que convidado, hein? Um amigo, um profissional que entende do assunto e que vai trazer muita clareza para a gente hoje. Seja muito bem-vindo, Walter Manuel. Para quem ainda não conhece, o Walter é advogado, pós-graduado em Direito Civil e Empresarial, e vai nos explicar até onde as igrejas podem ir quando o assunto é imagem, redes sociais e direito. Olá, Geraldo, olá, Vertelo, um grande abraço a todos os ouvintes do Telcom. É uma alegria enorme estar com vocês para conversar sobre um tema tão atual e importante. De fato, as redes sociais têm ampliado a voz das igrejas e aproximado as pessoas. Com o passar dos anos, nossa sociedade tem se adaptado ao uso de diversas ferramentas, inclusive aquelas disponibilizadas pela internet. Hoje, praticamente todas as atividades humanas são, de algum modo, influenciadas pelo mundo digital. Promoções e divulgações de eventos, negociações e compras de produtos, consumo de notícias, tudo isso vem sendo transformado constantemente. Tanto é assim que, veja só, hoje estamos aqui falando por meio de um podcast. Talvez, há alguns anos, essa conversa acontecesse por um canal de televisão ou por uma emissora de rádio tradicional, não é mesmo? Pois bem, nos últimos anos, um tema vem ganhando cada vez mais relevância, e é desse assunto que vamos tratar, a proteção de dados pessoais. Em agosto de 2018, foi sancionado a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD, ainda sob o governo de Michel Temer. De forma bem simples, essa lei alterou bastante a forma como protegemos os nossos dados pessoais, tanto no meio físico como no meio digital. O objetivo é proteger os direitos fundamentais, como a liberdade e o direito à privacidade. Mas agora você deve estar se perguntando, mas como isso tem a ver com a Igreja, Geraldo? Pois bem, eu te dou um exemplo. A 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve uma decisão da 10ª Vara Civil Regional de Santo Amaro, proferida pelo juiz Guilherme Duran de Pieri. Essa decisão condenou a igreja a indenizar uma fiel por divulgar a sua imagem sem autorização. O valor da indenização? R$20 mil a título de danos morais. Acredita nisso? Naquele caso, a mulher apareceu em um vídeo publicado nas redes sociais durante um momento de oração conduzido pelo pastor. Em um determinado momento, ela teve o seu corpo, ela se desequilibrou e a gravação foi ao ar. Alcançou mais de 450 mil visualizações. Com isso, a fiel alegou que houve constrangimento diante dos comentários pejorativos que recebeu nas redes sociais. Sejamos sinceros, quem de nós nunca foi a um culto ou a um evento e foi surpreendido pelos nossos queridos irmãos da equipe de mídia? Eles fazem um excelente trabalho, registrando os momentos especiais, mas é preciso que tenham cuidado. Assim como
O exemplo citado, as igrejas também podem ser responsabilizadas pelos conteúdos que divulgam. Por isso, é fundamental que o tema de proteção de dados e o uso responsável da imagem seja levado a sério, especialmente pela igreja que atua no século XXI. Então quer dizer que só colocar um aviso não resolve? Exatamente, Vertello. Um simples aviso, como uma placa informando que o ambiente poderá ser filmado ou fotografado, até demonstra boa-fé, transparência e seriedade por parte da igreja ou da organização, especialmente quando se trata de um evento público. Mas é importante deixar uma coisa bem clara. Esse aviso, por si só, não substitui a autorização formal e expressa da pessoa que aparece nas imagens. No campo jurídico, nós falamos de 2 tipos de autorização: a tácita e a expressa. A autorização tácita é aquela que se presume, ou seja, que se deduz do comportamento da pessoa. Por exemplo, quando alguém permanece no ambiente ciente que ali há câmeras, sem se opor. Já a autorização expressa é aquela dada de forma clara, direta, pessoal e inequívoca, normalmente por escrito, deixando registrado o consentimento do titular da imagem. E aqui é um ponto importante. Doutrinadores e diversos julgados vêm entendendo que, para assegurar a proteção jurídica adequada, a autorização expressa é a forma mais indicada e segura quando se trata do direito de imagem. Isso porque ela elimina dúvidas quanto ao consentimento e evita alegações futuras do uso indevido da imagem. Assim, para que uma igreja ou qualquer instituição esteja devidamente resguardada, a recomendação é sempre obter a autorização expressa da pessoa antes de divulgar qualquer material audiovisual. Dessa forma, garante-se o respeito da privacidade e da dignidade da pessoa humana, então tal conforme com o entendimento predominante. Ou seja, a igreja precisa ter cautela. Então, Walter, deixa eu te colocar uma pergunta que acho que está na mente de muitos ouvintes. Até onde é permitido registrar um culto? Boa pergunta, Geraldo. A igreja pode gravar e transmitir o culto de forma geral, com imagens amplas, visão do palco, da congregação no coletivo. E isso é plenamente permitido. O problema normalmente surge quando a câmera ou a fotografia foca em uma pessoa específica, principalmente em momentos de emoção, de oração ou de situações que possam ser interpretadas como constrangedora. Para esse tipo de registro mais específico, isolado a um grupo ou a uma só pessoa, a autorização expressa é extremamente recomendável. Interessante. E se a pessoa pedir para retirar a foto depois de publicada? A melhor prática neste caso é atender prontamente ao pedido. A igreja pode remover a imagem e os dados sem resistência, demonstrando respeito e boa fé no tratamento da situação. Além disso, é recomendável formalizar o atendimento por meio de um termo simples, registrando que a instituição retirou a imagem a pedido do titular, que não gerou qualquer prejuízo ou constrangimento. É importante destacar que, mesmo que a pessoa tenha autorizado previamente o uso de sua imagem ou de seus dados, em havendo pedido de revogação, o ideal é que, de forma gratuita, rápida, sem cobrança de justificativa, o pedido seja prontamente atendido. Essa postura preventiva e colaborativa, além de demonstrar respeito, protege a igreja de eventuais questionamentos futuros, reforçando assim a sua imagem de responsabilidade e transparência. Então, o cuidado tem que ser constante, né? Não basta só conseguir a autorização uma vez e achar que está tudo resolvido para sempre. Exato. Inclusive, quando falamos em termos de autorização, o ideal é que sejam específicos quanto à finalidade, abrangência e duração, seja ele a título gratuito ou oneroso. Isso evita ambiguidades e possíveis litígios. Walter, antes de a gente caminhar para o final, acredito que muitos ouvintes estão se perguntando: tá, entendi os riscos, mas o que as igrejas podem fazer na prática para se proteger? É isso mesmo. A gente sabe que a lei é importante, mas também é bom sair daqui com recomendações objetivas para aplicar no dia a dia.
Perfeito, Vertello. Vamos para algumas orientações práticas que podem ajudar as igrejas e os nossos ouvintes a evitarem problemas jurídicos e atuarem de forma mais responsável e segura. Eu vou elencar de forma bem sucinta 5 pontos que eu acho interessante. O primeiro ponto refere-se à proteção de dados pessoais. Toda vez que a igreja coleta informações, seja por meio de fichas de membros, formulários, cadastro de eventos e visitantes ou membros, é importante deixar muito claro para qual finalidade esses dados serão utilizados. O ideal é ter uma política de privacidade simples, objetiva e acessível, informando que os dados não serão repassados a terceiros sem autorização do titular. E atenção, os dados devem ser armazenados com segurança. Deve-se evitar planilhas abertas, anotações em grupos de mensagens ou compartilhamentos descuidados. O segundo ponto, já tratamos anteriormente, refere-se aos formulários e autorizações expressas. É essencial que a igreja tenha formulários específicos de consentimento para o uso de imagem, de vídeos, sons e dados pessoais. Prefira sempre termos escritos e assinados, pois isso confere segurança jurídica tanto à instituição quanto ao membro, que ficará mais seguro quanto ao tratamento de seus dados. Deve-se evitar também formulários genéricos com informações desnecessárias ou muito pessoais. Quanto mais clara a finalidade, melhor. Isso demonstra transparência e boa-fé. O terceiro ponto normalmente passa despercebido pelas igrejas, refere-se ao direito autoral. Durante as transmissões ao vivo, é preciso ter cuidado com o uso de músicas, vídeos e materiais de terceiros. Nem todas as canções podem ser executadas livremente nas redes sociais. O ideal é que a igreja se cadastre junto ao ECAD, órgão responsável pelos direitos autorais musicais, garantindo regularidade nas execuções. Bom, tratando-se de igreja, nós não costumamos ter tantos problemas quando se trata de música. Os problemas podem surgir com mais facilidade quando é utilizado vídeos de terceiros compartilhados nas redes sociais sem prévia autorização. Então fica a dica, fique muito atento aos direitos autorais. O quarto ponto refere-se à exposição de pessoas. A equipe de mídia deve ficar muito atenada. Evitar filmar e fotografar fiéis em momentos íntimos ou de forte emoção, como orações pessoais, choro ou aconselhamento. Essas situações podem gerar constrangimento e até responsabilização civil, exemplo, de indenização. O ideal é focar nas imagens gerais do culto e do evento e pedir autorização prévia quando o destaque for individual. E se alguém pedir para que a imagem seja retirada, conforme já falamos anteriormente, é ideal que seja prontamente atendido. Assim, evitamos litígios e demonstramos o respeito com o direito de imagem. O quinto e último ponto refere-se à comunicação transparente. Esse podcast é um exemplo muito claro do que as igrejas precisam se aprimorar. É muito importante que a equipe de mídia, que toda a igreja, membros e voluntários adotem boas práticas, evitando postar fotos ou vídeos que exponham outras pessoas sem o devido consentimento. É indicado sempre utilizar camisetas com identificação de que trata de voluntários ou indicando que é uma equipe técnica responsável por fotografia ou equipe do som. Assim, a pessoa que está no culto terá mais confiança e segurança quanto ao tratamento dos dados. Antes de divulgar qualquer imagem, é importante perguntar se a pessoa se sente confortável, mostrar a imagem para ela, assim como os vídeos. Em resumo, Vertello, agir com cautela, transparência e respeito aos direitos individuais é o melhor caminho para que a igreja possa evangelizar também no ambiente digital, com segurança jurídica e testemunho ético. Olha só, são coisas aparentemente simples, mas que fazem toda a diferença para a igreja andar de forma correta, também na área legal. Sem dúvida,
Acho que agora ficou bem claro que a comunicação e cuidado jurídico caminham juntos. Exatamente, Geraldo. A proteção de dados e de imagem não é só um detalhe burocrático, mas um testemunho de zelo e respeito. As igrejas que se antecipam e aplicam essa medida evitam problemas e transmitem confiança para os seus membros e visitantes. Se a equipe ainda não está completamente inteirada com as legislações vigentes e com os direitos de terceiros, é importante que um profissional qualificado esteja orientando e qualificando a equipe para um trabalho exemplar. Walter, muito obrigado por compartilhar tanto conteúdo valioso com a gente hoje. E você, ouvinte? Compartilhe esse episódio para que outras igrejas e líderes possam também aplicar essas dicas e evitar dores de cabeça no futuro. E até o próximo Telcom.